Tudo bem com todo mundo? Queria só fazer uma pergunta aqui pro Lucas, que eu estava aqui acompanhando no chat e tudo mais, né? E eu estava vendo aqui você apontando os outros religiosos, os outros cristãos, mais especificamente, como pessoas que não estão em contato com a ciência, que não compreendem o método científico, que estão, né? Você citou o Eberlin, né? E também o acusou de ser uma pessoa infundada, né? Que parte de pressupostos. Eu também acho, tá? Eu concordo com isso. Mas a minha questão você teria uma metodologia melhor? Como é que você avalia isso? Porque faz um pouco parte do, né, atacar a pedra. Eu fiquei pensando aqui, bom, se ele está identificando a falta de contato científico ali nas premissas do Eberlin e de outros, né? Então, isso sugere que ele está em contato, né? Aqueles não estão, mas ele sim. Então, a minha pergunta você teria alguma metodologia? Você já se preocupou com isso? Você já tentou entender melhor como é que funciona a biologia? Aí tava dando uma travada. Não, tá bom, porque aí eu tava só esperando. Então, quando eu venho a um canal de biologia e peço ajuda para que essas pessoas leiam o artigo deles e aponte o problema deles, é justamente porque eu encontro em mim um buraco sem fundo quando o assunto é biologia, né? Então eu gostaria que as pessoas da biologia falassem do cara, porque senão eu me torno como ele, entendeu? Algumas coisas do Adalto é muito simples de ver, é muito simples de se perceber, né? Então eu falo, né? Agora, no caso do Eberlin, eu tinha um tio, como eu citei, né, que era da academia, e ele tinha PhD em quântica por CERN, ele falava, aí tinha uns amigos desse tio que falavam dele, né? Então, assim, com base nessas pessoas sérias e que são cristãs, e que são próximos, que são familiares, né, eu percebo que existe ali um grande problema com DI. Quando eu vejo o Adalto, que eu sei que fala um monte de baboseira, reafirmando DI, aí eu tenho certeza que DI é um negócio muito esquisito. Então eu preciso de pedir ajuda para quem realmente é da área. Não é ciência. DI não é ciência. Ponto final. DI não é ciência. Não há discussão. Acabou. Não. Exato. Então, mas a minha pergunta... continua no seguinte sentido. Bom, você parece estar interessado no método científico, você está interessado nas justificações, digamos, válidas ali, as suas crenças e tal. Mas eu fico me perguntando, por que você é cristão? Né? Qual seria, se você tivesse que elencar, às vezes a gente tem 3, 4 razões, 5, 10, mas se você tivesse que elencar uma ou as 3 principais, ou a principal, o que sustenta a sua fé, já que você é uma pessoa que, paradoxalmente, se demonstra favorável ao método, à aplicação da ciência, né, na sua avaliação da realidade, mas ao mesmo tempo você acredita no cristianismo, né? Então eu queria entender qual a principal razão que te leva a crer que isso é um dado da realidade. Antes do Lucas responder, deixa eu só pontuar esse ponto aí que o Fábio colocou, mas a questão é a seguinte, pessoal, assim, inclusive dentro da própria academia, né, no universo acadêmico, da universidade, a maioria das pessoas, né, elas vão, assim, mais ou menos nessa linha que o Lucas, ele vai, assim. Então, por exemplo, a gente olha para o mundo acadêmico, né, ao contrário do que o senso comum pensa, o senso comum acha que a maioria dos acadêmicos são ateus, né, mas não é verdade. A maioria dos acadêmicos são crentes em algum tipo de religião, tem algum tipo de crença religiosa. Elas só não são, isso eu acho que talvez seja uma verdade, é que elas só não são, em sua maioria, evangélicos protestantes, dessa visão um pouco mais dogmática, de terra jovem, né? Geralmente elas não são isso. Não são fundamentalistas. Não são fundamentalistas, elas são mais, então assim, tem um pessoal mais espírita, um mais católico, assim, a mente aberta, e várias outras coisas que a gente possa colocar aí no meio também, né, então geralmente é isso, né, mas eu tô falando, só colocando aqui porque o Fábio, ele perguntou, né, pra ele como que ele faz, né, porque ele está perguntando razões do porquê que ele é cristão, mas na verdade isso é uma coisa bem, digamos que o Lucas não é um ponto isolado, na verdade ele é quase que uma regra dentro da academia, assim, e nós ateus é que somos o ponto fora da curva dentro da academia. Como sempre. Como sempre, mas vai lá, o Lucas, pode dar a sua resposta. Tão somente porque a
fé cristã, ela não é baseada na metodologia científica que a ciência positivista precisa, né? Por exemplo, né, como que o cristão crê, né, segundo a própria escritura, segundo a própria Bíblia? É bem simples. Se não for da vontade de Deus, se Deus não quiser, uma pessoa não vai conhecer ele. Né? Então existe um elemento, e vai passar a sua vida buscando aquilo que ela mais deseja, que é, sei lá, fazer o que quiser. Algumas pessoas gostam muito de festa, outra pessoa gosta muito de viajar, e outra pessoa gosta muito de juntar dinheiro, né? E se essa pessoa, ela não tiver uma intervenção divina para Deus ir até o coração dela e transformar o coração dela para que ela passe a observar, né, a realidade, o que é realmente real, essa pessoa vai seguir o mundo, vai seguir a vida dela, andando pelo mundo como ela sempre quis. Então, se a sua pergunta é, como que uma pessoa que tem apreço pela metodologia científica e pela ciência, como que essa pessoa ela passa a ter fé em Cristo? Ela passa a ter fé em Cristo no momento sobrenatural, e aí não existe prova para isso, não existe uma explicação científica para isso, nem precisa ter, né? No momento em que Deus a convence, de que há uma coisa além do mundo palpável, além do materialismo, né? E por isso a fé, né? Então somente pela fé, né? Então somente pela fé e claro, né? Agora segundo a minha cosmovisão, porque Cristo me escolheu para que fosse assim, né? Agora, se você dissesse tudo isso, não, só dizer, se você dissesse, imagina que um budista chegasse e dissesse tudo que você falou agora, né? Que a fé budista ela é assim, assado e tal. O que você acharia? Você consideraria algo justificado? Você... Se o budista me falasse isso, eu acho que ele estaria lendo a Bíblia que eu leio, e ele não seria budista, né? Isso aí é uma condição do evangelicalismo, né? É o que a Escritura fala, é o que a fé cristã fala. As outras religiões falam outra coisa. Você pode ver que no que eu te apresentei, é impossível que o homem chegue sozinho a Deus, né? Que o homem por si só queira uma coisa que ele não quer, né? Porque no fundo a religião cristã, ela fala que o homem é incapaz de se achegar a Deus, né? E que se ele não for convencido do contrário, ele segue a sua vida miserável, né? As outras religiões não falam isso. Normalmente, o homem é o centro das outras religiões. O homem é o foco das outras religiões, né? Então, se um budista me falar isso, eu acho que ele se converteu ao cristianismo. Sim, você conhece o hinduísmo, shintoísmo, várias outras vertentes, elas seguem as mesmas linhagens aí de pensamento, né? Mas a questão aqui, cara, é porque você, no início ali, eu senti que você estava tentando justificar as coisas e tal, e eu achei muito interessante, cara, você... não sei, de repente você conseguir sistematizar os seus estudos. Imagina, você vai para academia, apresenta para os pares, a coisa você pode ficar famoso, imagina, você pode chegar lá, você tem interesse você tem esse interesse em provar o criacionismo? Não, o criacionismo ele não pode ser provado porque ele parte da necessidade da fé para ser verdadeiro, né? E eu preciso que eu creia. Primeiro, eu tenho que saber qual é a intenção do texto de Gênesis. Eu não acho que a intenção do texto de Gênesis seja ser demonstrado numa academia. Como eu falei lá atrás, ele tem um viés cultural, um viés histórico, mítico com história ali, que fazia sentido na cabeça do povo hebreu, há não sei quantos mil anos atrás. Hoje em dia, é muito difícil para a gente compreender Ele não é criacionista, não. Da Terra Jovem você não é, né? Você não é criacionista. Não sou. Eu sou criacionista segundo aquilo que o povo hebreu compreendia do Gênesis, né? É uma hermenêutica, uma tentativa interpretativa, é uma tentativa de interpretar o texto mais fiel ao propósito para o qual ele foi escrito, né? Se você escreve uma carta hoje para alguém destinada... Se você escreve uma carta hoje para alguém, você vai ter... supondo que você escreva uma carta para mim e que a gente tenha gírias em comum, né? Eu te chamo de um apelido, você me chama de outro.
E aí, quando eu escrevo para você esse apelido, ou então alguma referência de um lugar que nós fomos, só que não claro, isso vai fazer sentido para você. O desafio de se interpretar um texto antigo é o mesmo desafio que alguém pegar essa carta que eu escrevo para vocês, saber acerca de como a gente se conhecia, de onde a gente se encontrava. Esse é o mesmo desafio que existe no texto de Gênesis. É você saber qual era a intenção do povo hebreu, qual foi o motivo para o qual foi escrito o texto e o que fazia sentido na cabeça do povo. Isso não vai nos importar. Desafio imenso. A gente sim, não, mas a gente se importa com o que a gente pode aferir hoje, né? Os nossos métodos de aferição hoje, né? Então, quando você diz que o criacionismo não pode ser provado através do método científico, implica em dois problemas aqui, porque veja bem, possibilidade e impossibilidade, ambas, elas têm que ter algum nível de demonstração. Você não chega e diz assim, ó, X é impossível. Você precisa justificar essa impossibilidade. E já que o criacionismo, ele se pretende ali ele pretende explicar a ontologia da realidade, né? Então, as ontologias, elas podem ser escrutinadas, elas podem ser aferidas, né? Eu perdi esse ponto em que você disse que não poderia ser provado, né, se não exatamente a criação a partir de um Deus, mas pelo menos poderia ser sim provado a não evolução. Por exemplo, ó, eu provo a não evolução com os dados ontológicos aqui. Agora, eu não posso provar que foi Buda. Eu não posso provar nem o que causou, mas eu posso provar o que não causou, né? Então, se você não acho que gosta da ciência, você pode o intuito do texto. Não, mas entenda, não é, a questão é, com as ferramentas que você tem para investigar a realidade, você poderia até não provar, de fato, o criacionismo a partir de uma ontologia de um Deus aí. Porém, com os dados da realidade, você teria condições de provar a não evolução, né? Você poderia provar isso de alguma maneira. E você tem esse interesse ou você não se interessa por isso? Você meio que tem a sua fé e... Eu acho que a prova acerca da evolução e o caminho como se segue para seguir reafirmando a evolução é excelente. Eu acho que a evolução é um excelente modelo de como as espécies chegaram onde elas chegaram. Eu acho que o modelo segue crescendo, né? Eu acho que o Alessandro pode afirmar isso, né? A intenção de um modelo científico é sempre estar crescendo e melhorando, né? Eu estou satisfeito com o que já se apresenta. Eu não acho que eu precise provar a não evolução, até porque eu acho que ela é uma explicação muito bem feita e muito bem elaborada aí nos últimos anos, né? Então é só fé mesmo.